Eu tenho certeza, irmãos, que nenhum ser humano chega ao ponto de não necessitar de disciplina. Pensamos que a idade avançada, pensamos que uma idade já, uma maior idade pode nos trazer maturidade. Pode sim, mas também pode nos trazer algumas disciplinas de atos que nós cometemos. A disciplina nos torna ou nos dá o direito, nos ensina, nos treina a agir de acordo com aquilo que é correto, de modo que quando somos disciplinados é para o nosso próprio bem. A palavra de Deus, ela chega a afirmar que Deus corrige a quem Ele ama. Ele diz: se vocês não sofrem correção de Deus, então vocês já são filhos, são bastardos. Então, queridos, não existe uma pessoa sequer, mesmo com a idade mais avançada que seja, que não precisa em algum momento de uma disciplina, ou seja, de uma correção. E como eu disse, a correção tem como objetivo fazer o que é correto e de uma maneira benéfica. Ao encararmos a vida, defrontamos-nos com situações variadas, independente da sua idade. Em alguns momentos, essas situações são situações novas para nós, e não poucas delas, ou seja, não poucas situações, ela traz consigo o desejo de nos corrigir e nos provar para a correção. Então, querido, nós precisamos entender que tais experiências ao longo de nossa vida, ela tem a função de educar, de corrigir, de trazer muitas vezes a um caminho que nós abandonamos. E pensando na correção, e pensando em pais, e pensando em filhos, muitos filhos agem da forma como agem, devido à herança, provavelmente, de pais imperfeitos. Como nós falamos pela manhã, nós não vamos encontrar uma pessoa totalmente perfeita, mas nós vamos encontrar pessoas que se esforçam para dar o seu melhor, pessoas que se esforçam para ser um bom exemplo. Mas muitas de nossas atitudes, mais à frente, ou na adolescência, ou na juventude, ou na fase adulta, muitas das nossas atitudes se devem à herança, provavelmente, de pais imperfeitos. Provérbios 22, versículo 15, nós lemos o seguinte: a estultícia, ou seja, a tolice, ela está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre a vara da disciplina ou a vara da correção, não quer dizer literalmente que você tenha que ter uma vara em casa e açoitar o teu filho. A vara, ela tem como a função de educar, trazer de volta, ou seja, aprimorar o caráter do filho, não espancar, mas trazer para perto de si, educar. Muitos filhos têm agido da maneira como agem na fase adolescente, jovem e adulto, por causa de exemplos de pais imperfeitos dentro de casa. Por essa razão, irmãos, Deus declara aos pais a grande importância de ensinarem os seus filhos a serem cumpridores da lei.
A Bíblia também nos ensina que os pais devem ensinar os filhos a se manterem moralmente limpos. A Bíblia, ela traz também o ensinamento de que os pais devem mostrar aos filhos o valor de temer ao Senhor, de amar ao Senhor em toda e qualquer situação. E aí, pais, e aí, irmãos, se não aprenderem esses princípios pelo ensino verbal dos pais, mas forem desobedientes, indisciplinados, de alguma forma a disciplina chegará até eles, como chegou muitas vezes até nós. Falta de firmeza no lar, na educação dos filhos, ou falhar em fazer isso, resultará em crianças que mais tarde não darão nenhuma atenção aos pais. E isto pode resultar em uma grande calamidade, tanto para as crianças como para os seus pais. Pensando nisso, irmãos, pensando na necessidade, principalmente, como eu disse hoje pela manhã, principalmente nos dias em que vivemos, se nós pais não tomarmos uma atitude de pais cristãos, nós veremos os nossos filhos trilharem caminhos que não nos agradarão, e muito menos agradarão a Deus. Eu preciso lembrar, eu preciso trazer à minha mente que os filhos, eles reproduzirão numa vida juvenil, numa vida adulta, exatamente aquilo que ele viu dentro de casa, na pessoa do seu pai. Por isso a importância de os pais serem pais educadores, pais que busquem o melhor para os seus filhos. Como eu tenho dito, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos mostra homens com os seus acertos e também com os seus erros. Eu tenho certeza, queridos, que todos os pais, eles procuram dar aos seus filhos o melhor. Embora o melhor que eles têm para dar, nem sempre é o melhor que Deus deseja que ele dê para o seu filho e para a sua família. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre um homem, um sacerdote, que atuava no santuário, no templo de Deus. Este homem era um bom sacerdote, conhecedor da lei, mas se mostrou um péssimo pai na educação do seu filho. E isso retratou lá na frente, na vida adulta dos seus filhos. Quero convidá-los a que abram suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 2. Nós vamos ler os versos 22 ao verso 25. 1 Samuel capítulo 2. Verso 12 ao verso 17. E depois dos versos 22 ao verso 25. 1 Samuel. Samuel 2, de 12 a 17. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam. A Bíblia fala que os chama de filho de Belial. E não se importavam com Deus, o Senhor. Eles não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham direito de exigir do povo. Quando o homem estava oferecendo o seu sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, e ele enfiava o garfo dentro da panela, e tudo que o garfo tirava ficava sendo do sacerdote. Era costume fazer isso todas as vezes que
que um israelita ia a Siló para oferecer sacrifícios. Mas antes mesmo de a gordura ser tirada da carne e queimada, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse a quem estava oferecendo o sacrifício: me entregue um pedaço de carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, mas só carne crua. E se o homem respondia: deixe que a gordura queime primeiro, depois você pode tirar o que quiser, o ajudante do sacerdote dizia: não, entregue logo essa carne, senão eu a tomarei à força. Assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor, e para o Senhor o pecado destes moços era muito grave. Ofni e Finéias eram os dois filhos do sacerdote Eli. Eles sabiam exatamente qual deveria ser o procedimento quando qualquer pessoa levava um sacrifício para ser queimado no altar do Senhor. Falaremos um pouquinho disso mais tarde. Lendo agora, continuando a partir do verso 22. O texto nos diz que Eli já estava muito velho. E ele ouvia falar de tudo o que seus filhos faziam aos israelitas e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam mal que vocês estão praticando. Porém, parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer essas coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra a outra, disse Eli, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Pesada esta palavra. Pesada esta palavra. Mas eles, Ofni e Finéias, não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Irmãos, nessa noite eu quero destacar algumas atitudes daquele pai que facilitou a conduta de seus filhos. Por isso a importância de educar, por isso a importância de corrigir, para que tenhamos adultos sadios, corretos, adultos que saibam respeitar, adultos que sabem também corrigir, adultos que seguem os padrões, adultos que temem e obedecem ao Senhor. A primeira coisa que eu queria destacar, a primeira atitude que eu queria destacar de Eli, é que ele, como pai, ele era um homem frouxo na disciplina dos seus filhos. Como nós lemos em Provérbios 22:15, a estultícia, ou seja, a tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Possivelmente ele ensinava aos seus filhos os mandamentos, as leis de Deus. Provavelmente Eli deve ter criado o seu filho no temor do Senhor, mas alguma coisa escapou, alguma coisa ele deixou de fazer, para que a conduta dos seus filhos, quando adulto, agora então sacerdotes na casa do Senhor, pudesse ser diferente da atitude que o seu pai fazia. Pode ser que na adolescência o seu pai tenha deixado de corrigir algum erro, alguma conduta incorreta no momento certo, e isso fez com que aquelas crianças crescessem ouvindo a palavra de Deus, mas que não eram capazes de obedecê-las.
faltou em algum momento, irmãos, uma correção mais severa, mais dura. Não estou dizendo que faltou espancamento, não é isto. Estou dizendo que faltou em algum momento uma orientação mais rígida com relação à conduta daqueles filhos. Irmãos, percebam o verso 23. Quando ele procura os seus filhos, isso dá a entender que ele ensinou os seus filhos como eles deveriam proceder. Quando ele disse: por que é que vocês estão agindo desta maneira? Por que vocês estão fazendo essas coisas que eu estou ouvindo a respeito de vocês? Não é correto, está errado. Pare com isso, meu filho. Irmãos, quando eu vejo este diálogo, quando eu vejo esta palavra de Eli, pare com isso, meu filho. Me soa a mente, no meu coração, aquele pai que diz para o filho: olha, se você fizer de novo, você vai apanhar. E a criança está nem aí. Faz de novo. Eu te avisei, se fizer de novo, tu vai apanhar. E a criança nem aí, e faz de novo. E o pai diz: eu te avisei. E o pai não toma nenhuma atitude. E a criança vai repetir este ato o tempo todo. E o texto que nós lemos diz que eles não ouviram o pai. Eles não ouviram o pai. Porque faltou uma disciplina, né, mais rígida lá atrás. Eli era um pai no antigo Israel. Ele era também sacerdote. Ele era o sumo sacerdote da nação israelita. E como tal, ele era bem versado, ele era bem instruído na lei de Deus. Ele tinha que conhecer a lei. Ele tinha que passar essa lei, essa tradição para os filhos. E com certeza deve ter passado. Irmãos, isso não basta apenas. Não basta apenas isto. Pessoalmente, eu acredito que ele deve ter cumprido fielmente as suas obrigações sacerdotais. Eu não duvido disto. Deve até mesmo instruído seus filhos na lei de Deus, como nós fazemos, como muitos pais fazem. Mas na fase adulta, vê os filhos escaparem para outros caminhos que não foi ensinado pelo pai. Evidentemente, isso nos mostra que em algum momento na educação dos seus filhos, ele foi fraco, ele foi negligente e tolerante demais com seus filhos e não prosseguiu em administrar a necessária disciplina. E isso resultou em incorrer no desagrado de Deus e trazer desgosto, não apenas a Eli, mas também desgosto a Deus e, consequentemente, aos próprios filhos. Mas Eli, ele fracassou completamente num aspecto ainda maior. Ele não se demonstrou zeloso pela verdade, pela adoração pura de Deus, quando seus 2 filhos se envolveram em violar a lei de Deus. Vamos lá? Vamos ver o que esses rapazes faziam? Primeiro, não obedeciam aos regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham direito de exigir do povo. O sacerdote tinha a sua parte. Todo o povo sabia que uma parte do sacrifício era destinado ao sacerdote, mas tinha todo um procedimento, e eles desobedeceram. Eles conheciam, provavelmente já eram acostumados a fazer isso e o pai não os repreendia. Segundo, assim os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus, o Senhor. Ou seja,
eles menosprezavam as ofertas que os homens, que o povo trazia ao sacerdote para ser queimada ao Senhor. Terceiro, ele ouvia falar de tudo o que os seus filhos faziam. Você já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa do seu filho para você. Não sei se você já ouviu, mas eu ouvi muito quando meus filhos eram mais novos. Eu lembro que quando eu era criança, eu não me alegro com isto, eu até me entristeço com isto. Mas quando criança, eu era uma criança muito brigona, com esse tamanho todo. Mas eu brigava muito. De vez em quando tinha um vizinho batendo na porta de meu pai, trazendo outro, o filho dele. Olha o que seu filho fez com o meu. A gente saía da escola, já saía brigando. Atratava a briga no intervalo das aulas. Eu já ouvi muitos pais dizerem o seguinte para os filhos: se você brigar na rua e apanhar, você vai apanhar aqui também. Olha só, incentivo à violência. Muitos pais ouvem procedimentos incorretos dos filhos, simplesmente tapam seus ouvidos, não corrigem seus filhos, e eles vão repetir isso a vida inteira. Graças a Deus, um dia Deus colocou um garoto mais forte do que eu, me deu uma surra, eu nunca mais quis brigar. Aí eu me recolhi a minha insignificância. Mas há pais que ouvem, há pais que sabem de atitudes incorretas dos filhos e nada fazem. Meu filho, não faz isto, vou te bater, já te avisei. Não mexe aí. O filho vai lá e mexe. Já te avisei, não mexe aí. Se você fizer de novo, e esse de novo acontece direto, não acontece nada com os filhos. Sabe o que acontece? O filho sabe, não vai acontecer nada comigo. Não vai acontecer nada comigo, então eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Provavelmente, esta deve ter sido a atitude de Ofni e Finéias, filho de Eli. Estavam fazendo tudo errado, apesar de terem aprendido o que era correto, mas não tinham correção, não tinha disciplina. Às vezes os pais têm medo de corrigir os filhos, dos filhos ficarem traumatizados, com raiva. Só que se esquecem que disciplina é um ato de amor. Disciplina é um ato de amor. A Bíblia fala que Deus corrige a quem Ele ama. Deus corrige a filhos. Se você não aceita a correção, então você não é filho, é bastardo. Bastardo é um filho adotado, não é um filho legítimo. Provavelmente, irmãos, aqueles homens, apesar de terem aprendido na sua casa o procedimento correto, eles não tinham uma correção dos seus pais que pudesse mostrar o seu erro. Todas as vezes que você ouvir alguém falar algo de seu filho, considere o que você ouviu. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira também, mas pode ser que seja verdade. Mas em qualquer situação, você precisa ouvir. Há pais que quando ouvem falar da conduta dos seus filhos errada, ele fala: meu filho não faz isto. Um dia, muitos anos atrás, quando eu cheguei para um pai e falei a respeito da conduta do seu filho, eu ouvi de um pai dizendo o seguinte: eu ponho a minha mão no fogo por causa do meu filho. Essa mão saiu queimada, infelizmente. Sabe por quê? Porque muitos pais não dão crédito
acham que seus filhos são santos. Muitas vezes, lá na secretaria da escola onde minha esposa trabalhava, os pais eram chamados na secretaria por causa da falta dos seus filhos. Aí o pai virava para Keila e para as outras pessoas, o atendente da secretaria, e dizia: meu filho não falta aula, meu filho não mata a aula, eu vou trabalhar, eu deixo meu filho aqui na porta da escola e vou trabalhar. E um dia Keila virou para um pai e disse: vamos fazer o seguinte, deixa seu filho aqui e saia, como você faz todos os dias. Depois você volta, procura ele aqui na escola. E é assim que aquele pai fez. Deixou o filho, despediu, deu um beijinho para lá, um beijinho para cá, saiu com o carro, foi embora. E o filho pensou: meu papai foi embora trabalhar agora, não vou nem entrar, nem entrava no portão. O pai voltou, entrou na secretaria e mandou chamar o filho. Aí falou: seu filho não está na sala de aula. A hora que ele foi na pracinha, próximo à escola, seu filho estava lá matando aula com outros colegas. Eu sei que todos nós procuramos dar a melhor educação para os nossos filhos. Mas se lembrem de uma coisa: os nossos filhos têm amigos. Alguns são bons, mas os outros são ruins. Os nossos filhos querem ser aceitos pelos colegas. E para serem aceitos pelos colegas, muitas vezes eles cedem e não fazem o que eles aprenderam em casa. Aquele pai ouviu o que aquele sugeriu e ele percebeu que seu filho realmente estava matando aula. E que as faltas que estavam no boletim do seu filho eram verdadeiras. Não era invenção da escola, não era perseguição de professores, como muitas vezes nós falamos. Meu filho é perseguido pela professora X, pelo professor X. Será? Não ouço apenas um lado, ouço o outro lado também. Pode ser que seu filho esteja te enganando. É o típico caso de Ofni e Finéias. Aprenderam do pai, mas acostumaram a fazer errado desde a sua meninice. Não tinha correção do pai. E quando adulto, repetiu, em uma escala muito maior, o que certamente eles já faziam quando criança. Então, a primeira característica deste homem é que ele era um homem que não zelava pela disciplina do seu filho. A segunda coisa que eu queria falar a respeito deste homem é que os seus filhos, eles desenvolveram uma atitude gananciosa e uma atitude corrupta, sem nenhuma intervenção do pai. Não é porque, pai, preste atenção no que eu vou te dizer agora, não é porque seu filho já é adulto, como diz o dono do seu nariz, é que você não deve corrigir ou repreender teu filho. Se seu filho merece correção, corrija-o ainda adulto, porque é um ato de amor também. Os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéia, eles não prestavam, não se importavam com Deus, o Senhor. E eles infringiam, não obedeciam os regulamentos a respeito daquilo que os sacerdotes tinham direito de exigir do povo. Era um direito, era só esperar o momento certo para receber a sua porção. A lei provia o sustento para o sacerdócio da seguinte maneira: no sacrifício de participação em comum, quando o adorador apresentava o seu sacrifício da sua manada ou do rebanho, os sacerdotes estavam autorizados a tirar o peito do animal como sua porção. O sacerdote que oficiava recebia como sua porção a perna direita. Mas Ofni e Finéias, filhos de Eli,
faziam com que seus ajudantes tirassem do caldeirão o que quer que seus garfos grandes apanhassem, desrespeitando assim a Deus por violar os mandamentos e os decretos de Deus. E mais, maltratavam aquelas pessoas que iriam ou tinham ido ali prestar o seu sacrifício. Pior do que isso, eles roubavam a Deus por tirar sua porção do sacrifício antes de as partes gordas serem oferecidas no altar. Ou seja, antes que a gordura fosse queimada, oferecida no altar. E isso era uma violação da lei. Não vou ler, mas você pode checar em 1 Samuel 2, de 15 a 17, Levítico 7, de 32 a 34, Levítico 3, de 3 a 5. Adiciona-se ainda a atitude ao pecado desses dois homens iníquos, que eles cometiam atos imorais com mulheres que serviam no templo, de modo que todo Israel veio saber disso. Isso era um escândalo. Isso se tornou um escândalo no meio de Israel. E o relato da terrível profanação do santuário de Deus chegou ao ouvido de Eli. Nisto, queridos, como eu já falei, residia a maior falha de Eli. Por quê? Ali residia a maior falha de Eli. Como pai daqueles dois homens, como pai de Ofni, como pai de Finéias, e mais seriamente, como sumo sacerdote, ungido por Deus, conhecedor da lei de Deus, sabedor que seus filhos agiam de forma errada, ele deveria ter tomado imediatamente medidas disciplinares contra seus filhos para remover aqueles dois homens dos seus cargos sacerdotais, demitindo-os do serviço do santuário. Ah, mas é meu filho. Mas é meu filho. Irmãos, tem coisas que nós não podemos tolerar. Indisciplina é uma delas. E aqui, como eu disse, residia a maior falha de Eli. Ele deveria ter tomado uma atitude, agora não como pai, mas como sacerdote, como aquele que cumpre a lei de Deus, aquele por zela pela lei de Deus, por interpretar a lei de Deus. Imagine se ele permitia que os seus filhos fizessem tudo isso, desonrando a Deus, maltratando aqueles que ofereciam sacrifícios, roubando uma carne que não era deles, enfiando um garfo tipo um tridente dentro da panela e tirando tudo aquilo que viesse. Estava errado e não estava previsto na lei como sustento dos sacerdotes. Assim como ele agiu com os filhos adultos, ele deve ter agido lá quando criança, quando adolescente. Não corrigiu, não disciplinou, não tirou os filhos do serviço sacerdotal, permitiu que eles continuassem agindo da maneira como eles agiam. Isso desagradou completamente a Deus. Ele deveria ter tomado uma atitude mais enérgica, afastado os seus dois filhos, que agora não eram filhos, eram sacerdotes. Só que as coisas se confundem, tem horas. As coisas se confundem. Nós não sabemos distinguir o espiritual do material. Isso aconteceu com Eli. Eu acredito que o lado
paterno falou mais alto, e não o lado espiritual. Temos tendência a passar a mão na cabeça dos nossos filhos, mesmo quando estão errados. Não disciplinamos. Tá bom, filhinho, faz de novo não, tá? E não teve correção nenhuma. Ele repete, não faz de novo não, filhinho. Não é assim que faz. Queridos, Eli teria que ter tomado uma atitude mais enérgica, afastado do serviço sacerdotal do templo do Senhor, os seus 2 filhos, por causa da violação da lei do Senhor. Agindo de maneira incorreta, de acordo com a lei. Além disso, eles deveriam ter sido punidos pelos seus crimes de acordo com a lei. Em vez disso, Eli simplesmente lhes disse, por que continuais fazendo tais coisas? As coisas que eu ouço de vocês são más, e todo o povo vem aqui e fala de vocês, filhinhos, não façam isso. Não, meus filhos, não é legal, não é bom aquilo que eu ouço a respeito de vocês, as notícias que chegam, para mim não é bom. O que está circulando aí pela cidade e aqui pelos arredores do tabernáculo, do templo, é que vocês andam fazendo coisas erradas. Ah, meu filho, faz isso não. Faz isso não, filho. Ele era tão conhecedor da lei, que ele fala o seguinte para os seus filhos. Se um homem pecar contra o outro homem, Deus poderá ajudá-lo, arbitrará por ele, ou poderá agir por ele. Mas se o homem pecar contra Deus, quem é que vai defendê-lo? Quem vai defendê-lo? Olha só, ele sabia o que era correto. Ele sabia o que tinha que fazer, por que não fez? E ele permitiu que seus filhos se tornassem corruptos. Ele permitiu que seus filhos se tornassem pessoas gananciosas, filhos gananciosos. Mas, irmãos, existe uma lei da física que diz que toda força, todo impacto, ele tem uma reação da mesma força e mesma intensidade. Portanto, se eu fechar o meu punho e der um soco na parede, a parede vai reagir da mesma intensidade. É isso, física? Larissa está ali, uma futura física. Está certo? Essa lei? Eu dou um soco na parede, a parede ela vai reagir com a mesma força e intensidade. Certo, Adriano? Por isso que dói, que ela reage da mesma forma. Irmãos, toda atitude, ela tem a resposta na mesma intensidade. A atitude daqueles homens poderiam ter passado em branco na cabeça de Eli. Volto a dizer, esse diálogo com Eli me lembra aquele pai que diz, filho, não faz isto, e o filho faz. Ou seja, não houve uma energia para corrigir de fato aquela atitude. Por isso, o texto diz que Deus já havia exercido o julgamento na vida dos seus filhos e da família de Eli. A tragédia se abateu sobre a casa de Eli de uma forma terrível, por causa de atos de desobediência, falta de disciplina e falta de autoridade.
Aqueles homens continuaram trabalhando no templo como sacerdotes, agindo de forma totalmente equivocada e errada. Irmãos, Deus para mim, para você, as atitudes dos nossos filhos podem passar desapercebidas, mas para Deus não passa. Deus sempre levanta um meio, uma maneira, para poder mostrar aos pais as atitudes de seus filhos. Quando eu falei pela manhã sobre as idas dos meus filhos para alguns lugares que eles diziam que iam, Deus sempre me mostrava quando eles faziam coisas erradas. Um belo dia, meus filhos disseram que iam numa festa na casa de um amigo, tal lugar assim assado. Aí uma amiga de Keila encontra com ela na rua e diz: gente, como seus filhos estão lindos, grandes. É mesmo? Aonde você os viu? Eu vi um tal lugar assim, assim. Mas eles não disseram, eles disseram que iam para outro lugar. Boca fechada, não entra mosquito, não é isso? No dia seguinte: oi filho, como é que foi? Foi jóia, mãe. Não, foi legal, encontrei com os amigos. É mesmo, filho? Onde você estava? Aí ele falava onde ele estava. Ele tinha falado para a mãe que ia. A mãe falava: é mesmo? Como é que fulana de tal te viu em tal lugar assim, 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 assado? A máscara caía na hora. Deus, Ele honra os pais que têm autoridade, que corrige, que disciplina. Deus levantou um profeta, um homem de Deus, para procurar Eli, assim como Davi foi procurado por um profeta. Esse profeta conta uma historinha para Davi. Davi fica indignado com a história que ele ouve e diz: este homem, ele é réu, este homem merece a morte. O profeta olha bem na cara de Davi e diz: este homem é você. Aqui não foi diferente. 1 Samuel 2, 27 a 29, nós lemos o seguinte: veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, o fogo sagrado, o óleo sagrado, para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras, olha só, isso me chama muita atenção, irmãos, honras a teus filhos mais do que a mim. Honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do povo de Israel. A repreensão, ela vem, irmãos, ela vem, uma hora vem. Deus levanta um homem, Deus levanta um enviado seu, e vai falar com Eli, e diz: olha, eu te escolhi, eu te separei, você é sacerdote, você se apresenta perante mim, você apresenta o sacrifício das pessoas que trazem os sacrifícios, mas seus filhos agem errado. Por que é que você honra mais os teus filhos? Por que é que você até hoje fica passando a mão na cabecinha do seu filho, encobrindo os seus erros? Por que é que você não age como sacerdote ou como servo de Deus, como tem que agir? Por que é que você não age como pai? Irmãos, esta profecia teve seu cumprimento parcial pouco tempo depois,
quando os 2 filhos de Eli saíram para a guerra contra os filisteus, uma batalha contra os filisteus, e eles levaram a arca para a batalha, porque a arca simbolizava a presença de Deus. O que adianta levar a arca se eu não estou na presença de Deus? A arca foi capturada e aconteceu uma tragédia. Aqueles 2 jovens, aqueles 2 homens. 1 Samuel 4, versículos 10. Eu vou ler, vai ser um pouquinho extenso a leitura, mas é necessário para que nós possamos nos situar naquilo que aconteceu. 1 Samuel 4, a partir do versículo 10. E então pelejaram os filisteus. Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel naquele dia 30.000 homens. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, observando se vinha algum mensageiro trazer notícia da guerra, da batalha, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entendo, pois, aquele homem anunciar isto na cidade, houve um alvoroço dentro daquela cidade. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? E então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também uma grande matança entre o povo. E além disso, disse a Eli: teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Tragédia. Aquele homem parou por ali, porque o que ele trazia era carregado de muito sangue, de tragédia, de desgosto, e trazia morte na sua notícia. E sucedeu que, quando o homem fez menção à arca de Deus, Eli tinha 98 anos, era pesado, era cego, caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e o seu pescoço se quebrou, e ele morreu, porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando a sua nora, não para aí a tragédia, e estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram, ou seja, um parto prematuro, por causa das notícias, por causa da dor, do desgosto. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois destes à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo:
De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro, e por causa do seu marido. Icabode, o nome que ela deu ao seu filho, foi-se a glória, acabou-se a alegria, acabou o contentamento, acabou a festa. Antes de morrer, esta mulher descreveu este quadro trágico com o nome que ela deu ao seu filho. Icabode, foi-se a glória. A presença de Deus se foi. O meu marido se foi. O meu sogro se foi. Em muitos lares, irmãos, há um telefone ligado. Em muitos lares, a glória se foi há muito tempo. Não que tenha morrido alguém, mas a presença de Deus já não existe há muito tempo. Foi-se a glória de Deus. Queridos, eu quero encerrar a minha palavra nesta noite, dizendo o seguinte, que se nós pais não formos firmes, fiéis a Deus, veremos tragédias como esta acontecendo ao nosso lado. Muitos pais têm visto filhos morrerem, porque filhos não seguiram o exemplo dos pais. Porque muitos filhos se desviaram dos ensinamentos que seus pais lhes deram. Ou pode ser, porque muitos pais agiram como Eli, toleraram o pecado dos filhos, jamais os corrigiram, permitindo que ele repetisse isso por diversas vezes, até chegar ao patamar de ser considerado coisa normal. Ah, ele faz isso desde criança. Isso é normal. Estou cansado de ver ele fazer isto. Pai que educa seu filho, como a Bíblia diz que precisa ser educado, não verá a tragédia se abater sobre a vida dos seus filhos, muito menos sobre a sua família. Pais, eduquem seus filhos com amor, com carinho, mas não seja um pai inadequado. Não seja um pai, desculpe a expressão, frouxo. Uma vez eu ouvi um pastor falar que existem muitos pais pão-puma. Eu falei, pai pão-puma? Ou seja, ele é casca grossa por fora, mas miolo mole. Pai, eduque seu filho, como a Bíblia diz que ele precisa ser educado. Seja amoroso, mas seja firme. Não permita que a ganância, que a corrupção, quando eu falo corrupção, irmãos, quando nós falamos corrupção, nós sempre ligamos o corrupto ao financeiro, mas não é só isso. Corromper significa tantas coisas. Corromper os ensinos, corromper princípios, corromper critérios, corromper, condutas. Tudo isso é corrupção. Não permita. Se você perceber esse tipo de atitude, corrija, repreenda, para que eles não cresçam como pessoas corruptas, que queiram corromper. Embora muitos pais também que corrompem, né? Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Você não precisa oferecer nada para o teu filho, tem que te obedecer porque você é pai dele.
E pronto, e ponto final. Evite tragédias na sua casa. Assuma o papel de marido, de pai e de sacerdote dentro da sua casa. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que nós possamos aprender com este homem. Às vezes, somos bons cristãos, bons líderes evangélicos, mas péssimos exemplos para os nossos filhos. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus possa nos ensinar a agir como nós precisamos agir. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez nesta noite. Ó Deus, por nos permitir compartilhar os ensinos da Tua palavra. Ah, Deus, que nós sejamos pais segundo o Teu coração, que sejamos pais preocupados com a conduta, não apenas material, mas conduta espiritual e moral dos nossos filhos. Mas para tanto, ó Deus, que nós sejamos exemplo para os nossos filhos, que eles vejam em nós exemplo de um cristão, de um líder, de um pai, de um marido, de um filho amoroso, de alguém que está preocupado em passar para os filhos princípios religiosos, morais, a fim de que os filhos cresçam na presença de Deus, a fim de que os filhos cresçam aprendendo e praticando esses atos, para a honra e glória do Seu nome, para a honra dos seus pais também. Senhor, se há algum pai que está nos ouvindo nesta noite, precisam mudar as suas atitudes, ó Deus, dê a ele coragem para mudar, dê a eles coragem para poder agir não como Eli, mas como a Tua palavra diz que precisamos agir. Como o Senhor, que é um bom Pai, que nos ama e nos corrige, mas para o nosso bem, que nós como pais também sejamos amorosos na correção, mas que sejamos firmes na nossa conduta. Ó Deus, que nós possamos aprender com os erros do Eli e de outros, para não cometermos os mesmos erros. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos melhores pais, melhores maridos e melhores servos Teus. É assim que eu oro, Deus, entregando todos os pais nas Suas mãos. E o fazemos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.